Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à DPN da Paixão no Negócio. E dando continuidade à nossa série Viver de Diagnóstico Automotivo, vamos na sequência do sistema de ignição, já finalizando essas entregas, como sempre, de nosso artigo lá da Revista Mecânico. Hoje vamos falar do sistema DIS. E para quem gosta de tecnologia automotiva, está no canal certo, da Paixão no Negócio. Muito bem, de novo aqui falando de sistemas de ignição, esse famoso sistema DIS, o sistema também conhecido no mercado como de faísca perdida, de centelha perdida, enfim, vamos entender como funciona, porque, olha, tem muitos veículos, é um método bastante comum que as montadoras vêm aplicando cada vez mais, até porque elimina vários componentes. Tá? Para isso, vamos ver, vou colocar aqui na tela, vocês estão vendo agora, diferentes tipos de bobinas de ignição. Tá? Bobinas de ignição que levam esse sistema DIS, que, aliás, vamos explicar aqui o que quer dizer o sistema DIS, está aqui na tela. Distributorless Ignition System, quer dizer que é um sistema de ignição sem distribuidor. Tá? Distributorless, não tem distribuidor, Ignition System, ok? Passamos já essa época do distribuidor e faz muitos anos, né? Então, a partir da eliminação do distribuidor, também os fabricantes encontraram uma forma de tirar movimentos mecânicos, porque um distribuidor não deixa de ser uma peça mecânica com desgastes, poder calcular os avanços da ignição, tudo de forma eletrônica, e minimizar, evidentemente, tudo que é peça em movimento, desgaste, até peso do próprio veículo, tirando o distribuidor. Para isso, esse sistema em particular, ele prevê a possibilidade, ou não, ou determina, a possibilidade de poder trabalhar com um sistema de ignição que alimenta dois cilindros na sequência, ao mesmo tempo. E agora vamos ver exatamente como funciona isso, porque é aí, geralmente, onde surgem as principais dúvidas. Mas vejam aqui, né? Há alguns tipos de bobina que a gente encontra no mercado que fazem parte do sistema DIS. Essa bobina é bem característica da linha Bosch, com 4 saídas, são 4 cilindros, então 4 saídas de secundário, de ignição de alta tensão, geralmente trabalham cruzadas, então uma está alimentando a cilindro 1, cilindro 4, obviamente se tem 4 saídas, são 4 cilindros. Essa aqui é bastante famosa da linha Fiat, do sistema de ignição da Marelli, que tem 2 bobinas duplas. Então essa aqui está alimentando, por exemplo, o cilindro 1 e cilindro 4, e a outra que será uma bobina gêmea a essa aqui, dentro do mesmo veículo, alimentando o 2 e 3. E essa outra aqui é bastante comum na linha francesa também, às vezes se confunde porque parece que fossem bobinas individuais, mas não, também trabalham com o princípio DIS, de faísca perdida, de centelha perdida. Então tem, por exemplo, 1 e 4 alimentando um cilindro, 2 e 3 alimentando o outro cilindro com alta tensão para o sistema de ignição. Mas isso aqui não é novidade. Tanto é que, vejam só, eu vou contar onde eu conheci por primeira vez o sistema DIS. E vejam só, vejam esse veículo que está aí, não tem nada de moderno, né? É um veículo famoso mundialmente da Citroën, o Citroën do Chevaux, o 2CV, 2 cavalos. E o que tem? O que tinha esse carro? Olha, além da simplicidade mecânica. Olha, tinha uma bobina, como vocês estão vendo aqui, com 2 saídas. Essa é uma saída de secundário e essa aqui é outra saída de secundário. Estava aqui bem em cima do motor e sai um cabo de vela para um cilindro e um cabo de vela para o outro cilindro, porque esse é um motor
dois cilindros. Sabem quando foi feito esse veículo? 1948 e foi produzido até os anos 90. Mas é para entender que muitas vezes nós pensamos que estamos trabalhando com uma tecnologia muito avançada, mas já tudo foi inventado. Aliás, quem gosta desse assunto de conhecer de onde vêm as tecnologias que hoje estamos utilizando, aqui no canal temos vários vídeos em uma série que chamamos de Histórias Automotivas, onde a gente fala da história da injeção eletrônica. Aí vocês vão se surpreender, por exemplo, que, sei lá, o primeiro sistema de injeção direta, 1920 e pouco, o primeiro sistema de injeção eletrônica, 1969. E por aí vai, tem várias histórias legais que contam de onde surgiram, quais foram os fabricantes, como foram evoluindo as tecnologias até chegar o que temos hoje, que muitas vezes chamamos de inovação tecnológica, mas tem 50, 60, às vezes até 100 anos de existência, e nós achamos que é uma tecnologia de ponta. Mas tudo bem, é sempre assim, vai evoluindo aos poucos. Vamos voltar ao nosso sistema. Para isso eu coloquei aqui na tela justamente analisar o funcionamento de um desses sistemas dessas bobinas que tem duas saídas, nesse caso 4 saídas, mas do secundário alimenta um secundário alimenta 2 cilindros. E aí é que vamos entrar agora na sacada que tem esse sistema. Como que é possível fazer isso? Ok, temos aqui o nosso esquema elétrico simplificado. Como sempre vocês sabem, partimos aqui número 1 da bateria, nosso acumulador. Aqui nós temos linha 30. Vamos começar a familiarizar com esses números. Linha 30 quer dizer que eu tenho um positivo direto de bateria, não tem nenhuma chave. Se a bateria está ligada, eu vou ter positivo aí. Aí depois tem o número 2, a nossa chave de ignição, e aí se transforma no Born 15. O Born 15, como vocês podem ver, ele vai estar energizado, ativado, se a chave está ligada. Então, Born 15 é ignição. Antes do Born 15 é o Born 30. Aí nós vamos alimentar aqui a bobina, que está com o número 3, justamente o primário da bobina. Nos vídeos anteriores mostramos que o lado positivo da alimentação do primário é conhecido como Born 15, alimenta o bobinado primário, aí depois sai pelo outro pino de conexão, o Born de conexão número 1, e fecha o circuito a massa, aterramento. Tá? E aí nós fechamos o circuito primário. Obviamente que tinha um chaveamento aqui, que nesse caso está sendo feito pela unidade de comando. Vamos deixar assim bem genérico. Unidade de comando pode ser uma unidade, um módulo de ignição ou a injeção. Já faz muitos anos que a ignição está incorporada, ou seja, todos os comandos da ignição estão incorporados na ECU, na própria unidade de injeção, que nós chamamos hoje em dia. Perfeito. O que mais temos aqui? Nós temos também, como vamos ver em qualquer bobina, um circuito secundário que ele está desenhado aqui ao lado. E olha só, esse circuito secundário tem uma saída que vai para uma vela de ignição que está aqui, e eu tenho outra saída para uma vela de ignição que está aqui. Não, peraí, não tem outra saída. Aí que surge a confusão. Por quê? Porque não existe nenhuma bobina que, vamos dizer assim, que dispare duas faíscas ao mesmo tempo. Não tem como. O circuito secundário, como a palavra diz, é um circuito. E um circuito não pode derivar com dois disparos. Por quê? Porque é uma lei da física. A corrente, ela circula por um único caminho. Qual é esse caminho que a gente aprende sempre? Olha, o circuito elétrico vai seguir o caminho de menor resistência. Não, muitas vezes dizem, o caminho mais curto. Pode ser, mas nem sempre o caminho mais curto é o menos resistivo eletricamente. Sempre vai seguir pelo caminho de menor resistência. Ok? Então não tem como, se fosse um cano de água, que eu vou derivar por dois caminhos diferentes. Não. A corrente elétrica tem que sempre fechar um circuito. Se não fecha o circuito, eu não tenho o fluxo de elétrons. Então aqui vem a coisa mais importante de entender. Olha, se eu não posso
disparar duas faíscas, como é que funciona esse sistema então? Ah, beleza, nós geramos o campo magnético no primário, como nós já aprendimos, esse primário afeta o secundário, se gera uma alta tensão, quem quer revisar mais esse conceito está bem explicado em detalhe nos vídeos anteriores do sistema de ignição. Ok, se gera uma alta tensão e essa alta tensão vai ter que seguir por algum caminho e fechar um circuito. Então vamos supor, tá? Aí depois vamos entrar para entender como funciona isso, qual é o caminho que vai seguir, mas vamos supor, nessa primeira instância, que ela vai sair por aqui. 4A, tá vendo que tem 4B também aqui embaixo? Ok, vai seguir o circuito 4A e isso que está desenhado aqui com o número 4, vocês estão vendo, são as velas de ignição. A vela de ignição tem esse símbolo de alta tensão e aqui esse corte, tá? Que representa o nosso dielétrico, ou seja, a distância entre o eletrodo central da vela e o eletrodo negativo. Isso aí é uma abertura do circuito, mas como eu tenho uma alta tensão, nós sabemos que justamente a função da vela é permitir que se forme uma ponte aí, né, que é a nosso arco voltaico, ou seja, onde acontece essa faísca, essa centelha. Quando esse arco voltaico acontece, esse circuito se fecha, ele passa a conduzir aqui. E essa simbologia, se lembra que aqui, que tem essa simbologia aqui, é o negativo, aqui está sempre mostrado com o número 31. Todo mundo se conecta ao negativo, todo o circuito fecha a partir do negativo. Beleza, então e a vela de ignição, onde que faz o negativo? Porque ela só tem um cabo que entra de alta tensão. E cadê o cabo de saída? Não, o negativo da vela é a própria carcaça. Não tem o eletrodo negativo, que é metálico, junto com a rosca, e vai rosqueado onde? No cabeçote do motor. E o cabeçote do motor, seja de alumínio, seja de ferro fundido, tá? São metais que são eletricamente condutores elétricos. Então, ele funciona, e o bloco do motor e tudo, funciona como negativo. Daí que vem a importância também de sempre ter esse aterramento, esse negativo do bloco do motor. Alguns veículos têm até no cabeçote, até na tampa de válvula, tem finalização de fiação negativa, e é muito importante que esteja com bom contato. Por quê? Porque com certeza que tem circuito fechado a partir desse negativo. Então, beleza, vela de ignição fechando o negativo. Então, vou ter a vela de ignição aqui acontecendo no arco voltaico, e vamos supor que essas duas velas que eu tenho aqui são, vamos colocar o exemplo mais prático, um veículo 4 cilindros, uma vai estar alimentando o cilindro número 1 e outra vai estar alimentando o cilindro número 4. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o arco voltaico, fecha o circuito, aí eu tenho a corrente aqui, essa corrente entra no eletrodo negativo da vela gêmea, do cilindro gêmeo. Que é esse conceito de cilindro gêmeo? Vamos voltar de novo ao motor 4 cilindros. Se eu tenho um motor 4 cilindros, eu tenho dois pistões que estão no ponto morto superior e dois pistões que estão no ponto morto inferior, em determinado momento de giro. Depois, se virar 180 graus, os outros dois que estão embaixo vai estar em cima. Ok, mas quando eu tenho um no ponto morto superior, e o cilindro gêmeo também está no ponto superior, mecanicamente estão na mesma posição. Mecanicamente, o pistão. O comando está em posições diferentes. Por quê? Porque estão em ciclos diferentes. Um vai estar no final do curso de compressão e outro vai estar no final do curso de escapamento. Para que a ignição, para que a centelha, esse arco voltaico tenha aproveitamento, me serve apenas para aquele cilindro que está no final do curso de compressão, que é onde vai acontecer a faísca, como já explicamos. E o outro que está no final do escapamento, vai ter faísca? Vai ter. E aí, o que acontece? Nada. Não acontece nada, problema nenhum. Qual é o problema de eu estar no final do curso de escapamento e soltar uma faísca? Se é tudo gás queimado, não tem como queimar de novo, já queimou. Então, não tem problema nenhum. Eu vou desperdiçar uma vela, uma centelha. Sim, eu vou desperdiçar uma centelha. Eu vou fazer a vela trabalhar o dobro. Sim, você vai fazer as velas trabalhar o dobro. Mas simplifica o sistema enormemente. Então, vamos voltar aqui à explicação. Saímos, então, eu tenho a faísca aqui acontecendo em uma das velas, tá?
dos cilindros gêmeos. Vamos pensar que esse cilindro aqui fosse o cilindro número 4, tá? Por dar um exemplo, fecha o circuito no cabeçote, segue o caminho pelo mesmo cabeçote que está parafusada a outra vela, rosqueada a outra vela, entra pelo eletrodo negativo e do eletrodo negativo faz o quê? Faz um arco voltaico ao positivo, fechando aí esse circuito. Olha como funciona isso aqui. É um circuito fechado. É um circuito fechado. Liga e desliga. Liga e desliga esse circuito conforme é gerada alta tensão no secundário de ignição. Então veja só que simples que é o funcionamento. Agora, o que nós temos que entender, olha, que acontece de forma, eu diria, curiosa. Em uma das velas, eu vou ter um arco voltaico que acontece do eletrodo central da vela para o eletrodo negativo. Exemplo aqui, vamos supor que esse é o sentido de circulação da corrente nesse circuito que está desenhado aqui. Vai a vela acontecer o arco voltaico do positivo para o negativo da vela, do eletrodo central para o eletrodo massa. E a outra vela gêmea? Vai acontecer o contrário, vai acontecer do eletrodo de massa para o eletrodo central. É um problema isso? Não, não é um problema, principalmente quando a vela já atingiu a sua temperatura de funcionamento aproximadamente 550 graus. Ideal seria que, se funcionasse de eletrodo central para o de massa sempre, sim, mas não é problema nenhum. Por quê? Porque, inclusive, essas bobinas que nós estamos vendo aqui, todas trabalham com uma altíssima tensão. E se você reparar, a maioria dos veículos mais novos que utilizam sistema DIS, mais novo entre aspas, né? Estamos falando já de mais de 20 anos que funciona esse sistema, já trabalham com distância de eletrodo, ou seja, com essa folga entre eletrodo central e eletrodo de massa, de mais de 1 milímetro, 1,1, 0,9, 1 milímetro, 1,1, quer dizer, já para gerar aqui uma alta tensão. Tá? Então, importantíssimo, o sistema DIS é um circuito fechado, não tem como disparar duas faíscas ao mesmo tempo, somente consegue funcionar como um circuito fechado, como está desenhado aqui. Perfeito? E como que se vê esse circuito na prática? Olha, estou colocando aqui na tela para vocês um oscilograma. Oscilograma, como eu sempre explico para vocês, é uma leitura a partir do osciloscópio. Aqui nós vamos analisar o secundário de ignição. E o secundário de ignição de um veículo que tem um sistema DIS. Para isso, nós vamos colocar no veículo aqueles cabos, aquelas pinças indutivas, que são pinças captoras, que pegam a indução de um cabo de vela ou de uma bobina de alta tensão no secundário e vão representar na tela do osciloscópio esses picos aqui de tensão que são a tensão secundária. Veja só, como sempre, eixo vertical, eixo de valores, KV. KV, já vocês acompanham os vídeos do canal, sabem que quer dizer kilovolts, ou seja, vale por 1000. Se eu estou 0, 10, 20, 30, esse aqui vale 40.000 volts. Aqui nós temos nosso eixo horizontal. Olha, aqui temos uma diferença com relação aos outros oscilogramas que a gente foi avaliando de ignição e de outros temas. Porque aqui era sempre o eixo do tempo, se lembra? O eixo horizontal, o eixo do tempo. Mas aqui também o osciloscópio automotivo permite muitas vezes colocar, olha isso aqui, graus de giro do virabrequim, quanto que gira o motor, ciclo Otto, 4 tempos. Nós sabemos que tem que dar 2 voltas completas para completar seu ciclo. Tá? Admissão, compressão, expansão e escapamento são 2 voltas completas. São 360 graus vezes 2, ou seja, 720 graus. Então aqui eu tenho um ciclo completo representado na tela do meu osciloscópio. E olha, estão vendo esse número 1 que está aqui? Esse número 1 quer dizer que quem estava fazendo essa medição colocou o que se chama no osciloscópio um trigger. Um trigger é uma referência, é uma ponta, é uma
é um disparo, tá? É uma referência de disparo. Geralmente também é uma pinça, uma pinça captora, não amperimétrica, uma pinça captora que vai pegar uma referência. Então, o que fez essa pessoa? Colocou a pinça captora do trigger no cilindro número 1, então disse, esse aqui é o 1. Beleza, para quê? Para começar a contar os graus de giro de virabrequim a partir dessa referência do trigger. E outra coisa que esse técnico colocou no setup desse osciloscópio, que é aqui, olha, 1, 3, 4, 2. O que é isso? A ordem de ignição. Ah, e se fosse um 4, 3, 2? Mudava. Ah, colocava um 4, 3, 2. Então está dizendo assim, veja que simples que fica. Coloca o trigger no número 1 e da partida, começou a medir todos os picos de tensão dos diferentes cabos de vela, vamos supor que era com cabo de vela, esse aqui, o sistema diz, e então está mostrando que a tensão de ignição no cilindro número 1 está mais ou menos em uns 15.000 volts. Ah, e o que é que vem depois? Esse seria o 2? Não, temos que seguir essa ordem. 1, 3, 4, 2. Ah, então esse 1, esse o 3, esse o 4 e esse o 2. Beleza. E esse aqui quem é? É 1 de novo. Não damos 720 graus de giro, voltou ao cilindro número 1 de novo. Repete o cilindro número 1. Tá, legal. Então, dessa forma, eu estou medindo como está funcionando o circuito secundário de ignição. Depois, podemos fazer em outra entrega, uma análise detalhada com essas imagens aqui ampliadas do que se lê, o que você consegue ver a partir desses picos de tensão, essa tensão de combustão, enfim, há várias coisas, como que finaliza essa tensão de combustão e quanto que dura, enfim, tudo isso mais ou menos como a gente fez no circuito primário. Vamos preparar outro vídeo mais para frente. Coloque aí nos comentários se está interessado em entrar em profundidade no funcionamento de um oscilograma de secundária de ignição. Mas muito bem, isso aqui seria um oscilograma de um veículo com sistema DIS que está funcionando corretamente. Os 4 cilindros estão centrados, muito próximos de seu ponto morto superior, tá vendo? 0, 180, 360, 540, com picos de tensão muito parecidos, tá? E funcionando corretamente, sem muitas oscilações, sem grandes desvios que dá para ver nesse oscilograma. Mas vamos ver agora o que acontece quando a gente tem um oscilograma de um circuito secundário que funciona no sistema DIS e tem algum problema. Porque, olha, vejam só, um detalhe muito importante. Se a gente, vou voltar aqui, vou colocar de novo o nosso esquema do circuito DIS aqui na tela. Vejam aí. Se nós vimos que tudo isso aqui era, tá vendo aqui desenhado de novo, era um circuito fechado, tá? E eu tenho 2 velas aqui, e eu tenho 2 cilindros embaixo de cada vela, né, 2 pistões e tudo embaixo de cada vela. Se eu tiver um problema nessa vela ou nessa outra, ou se eu tiver cabo de vela e tem um cabo de vela com uma alta resistência nessa vela e nessa outra, o que vai acontecer é que vai afetar todo o circuito, tá? Não interessa, eu posso colocar aqui uma resistência, olha, aqui eu tenho uma resistência. Se eu coloco uma resistência aqui, que cilindro vai afetar? Os 2, porque se é um circuito fechado, não interessa onde colocar uma resistência, não interessa onde eu tiver uma fuga de tensão, eu vou afetar os 2 cilindros, porque os 2 estão fazendo parte do mesmo circuito. E esse é um conceito muito interessante para analisar quando a gente está diante de uma falha em um circuito DIS, que é o que eu vou apresentar aqui na tela para vocês. Olha, vejam aqui, o mesmo circuito que a gente estava vendo no osciloscópio, estava lá a 850 RPM, agora 970, marcha lenta, ralenti aproximado aí, ok, sem muita carga. Aqui eu tinha no cilindro 1 mais ou menos os 15.000 volts, mas vejam o que aconteceu
nesse cilindro aqui. Qual é esse cilindro? Ó, ordem de ignição. Esse é o 3. O 3 está na faixa dos 25, 27 mil volts. E olha, por que eu tenho um em 15 e outro em 27? Olha, pode ser muita coisa. Pode ser qualquer problema que faz aumentar a resistência, pode ser uma vela com um desgaste muito grande, pode ser um cabo de vela que está com uma resistência enorme, pode ser uma bobina que está com o fio que está um pouco desencaixado, vai fazer outro arco elétrico aqui em uma das saídas das bobinas. E se eu tenho isso em uma das saídas da bobina, como exemplo hipotético que eu estou colocando aqui, vejam o que vai acontecer. Vai afetar a outra, o cilindro gêmeo. Se lembra um conceito de cilindro gêmeo? Porque se esse é 1, 3, 4 e 2. Então, o 1 e 4 são cilindros gêmeos. 1 e 4 são cilindros gêmeos. E o 2 e o 3 são cilindros gêmeos também. Então, veja só, eu não sei nesse momento se a minha falha está no 3 ou no 2, mas eu sei que no circuito secundário que tem a ver com essa bobina, né, e tem a ver com os cabos, e tem a ver, às vezes, até com um cilindro, porque aqui estamos mostrando um exemplo de uma tensão que foi lá para cima, saiu de 15 e foi para 27, mas eu posso ter uma tensão que vai de 15 para 9. E o que acontece? Se lembra que falamos, olha, quem é que oferece uma alta resistência para alta tensão? A compressão do motor. Então, eu posso ter um problema de compressão em um dos cilindros que vai afetar a tensão de secundário dos dois. E mais uma vez, como eu sempre digo, a partir do análise do oscilograma de secundário de ignição, eu posso descobrir tanto problemas elétricos da ignição, como problemas mecânicos do motor. Isso que tem de fantástico. E aqui eu estou vendo 2 cilindros ao mesmo tempo, porque eles estão em circuito fechado a partir do secundário de ignição. Olha, o sistema DIS é bem interessante, tem características diferentes. Hoje também, na verdade, nós estamos no mercado basicamente com 2 sistemas. Ou é um sistema DIS, ou é aquele que tem bobinas individuais. Tá? E aí cada bobina tem seu primário e secundário. Mas o DIS ainda continua sendo muito utilizado. E aqui coloquei um exemplo de 4 cilindros, mas tem DIS para 6 cilindros também, não tem nenhum problema. Vai ter também cilindros gêmeos funcionando. Ok? Outra coisa interessante para a gente avaliar no sistema DIS a nível do diagnóstico e da manutenção. Se nós estamos vendo que o sistema fecha o circuito elétrico de alta tensão a partir do cabeçote, porque o cabeçote vira o aterramento, eu tenho que tomar algumas precauções, porque esses veículos começam a ter um deterioro prematuro, sabem de quê? Do fluido de arrefecimento. O que tem a ver o fluido de arrefecimento com o sistema de ignição? Em um sistema DIS tem muito a ver. Em um sistema DIS faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque acontece um fenômeno que decorrente da corrente iônica. Vejam agora aqui na tela que desencadeia alguns processos químicos. Vejam agora aqui na tela, olha, essa imagem que está aqui à direita está mostrando justamente o que estava falando, o sentido de circulação da corrente nesse exemplo de positivo a negativo, tá? Eletrodo central positivo, eletrodo de massa é o negativo. Vou fazer um parênteses aqui para contar uma coisa interessante. Tinha fabricantes, tá? Vocês talvez se lembrem, que tinha motores, existe ainda, né? Velas de ignição que tem um inserto de platino, né? Porque o platino é um condutor elétrico fantástico e que acontece também, é um material extremamente duro, tá? Ele é resistente à eletrocorrosão. O que é eletrocorrosão? Esse desenho aqui, toda vez que a gente tem um arco voltaico acontecendo entre o eletrodo central e eletrodo negativo, sabe o que acontece? É tanta tensão, e a tensão, se lembra que eleva enormemente a temperatura, que cada faísca, cada arco voltaico leva consigo
pequenas partículas metálicas. Então, as velas que são de cromo, cromo-níquel, ou seja, se utilizam várias ligas diferentes de materiais que tem que ter três características importantíssimas. Uma, que tem que ser um excelente condutor elétrico. Duas, a segunda característica é que ele tem que ser um grande dissipador de temperatura. A vela é um elemento que regula a temperatura dentro da câmara de combustão, por isso ela tem grau térmico, né? Então tem que ser um excelente transmissor de temperatura, permitir dissipar a temperatura. E o terceiro elemento que ele tem que ser duro, tem que ser um material resistente a esse fenômeno que estou falando, que se chama eletrocorrosão. A eletrocorrosão é que toda vez que passa uma faísca forte dessa, um arco voltaico leva pequenas partículas metálicas. Por isso que a vela se desgasta. Se a gente pensa para ver, espera, como que uma vela desgasta, aumenta a distância entre eletrodos, se não há nada mecânico passando, lixando a vela, fazendo nada aí, não, ela desgasta pelo fenômeno da eletrocorrosão. E quanto mais alta for a tensão de ignição, mais violenta é essa eletrocorrosão. Por isso, veículos modernos que trabalham com tensões de ignição elevadas, porque eles têm compressão elevada, então tem que elevar a tensão elétrica da ignição, eles estão sujeitos ao fenômeno mais forte da eletrocorrosão e aí surgem velas com materiais diferentes. Bom, alguns anos atrás começaram, e existe até hoje, obviamente, colocar um pequeno inserto de platino, né? As velas de platina. E tinha veículos, olha que interessante que era, que funcionavam com o sistema DIS, a Ford utilizou isso há bastante tempo, que tinha uma das velas com platina no eletrodo central e outras velas com platina no eletrodo negativo. Então você passava a ter, olha que loucura, você passava a ter velas que eram, vamos supor, o número HR7, não sei o que, P+, platino no positivo. Aí supor a outra era HR7, não sei o que, P-, platino negativo. Essas eram velas que se utilizavam apenas na linha de montagem. Por quê? Porque na linha de montagem já sabiam em que cilindro vai vela positiva e em que cilindro vai vela negativa. Peraí, Diego, você está fazendo um nó na minha cabeça. Como vela positiva e vela negativa? Já pensou indo para o distribuidor, para a loja da autopeça e ver, me dá 2 velas positivas e 2 velas negativas. O cara vai olhar para você, está de sacanagem, né? Está de sacanagem comigo. Que negócio é esse da vela positiva e vela negativa? Olha, é pelo que estamos vendo do sistema DIS. Não vimos que a corrente tem um sentido de circulação, então ele vai acontecer o arco voltaico do eletrodo central em uma vela ao eletrodo negativo e em outra vela do eletrodo negativo ao eletrodo central. Então, o que acontece do eletrodo central ao negativo é positivo, é uma vela positiva. A outra que acontece do eletrodo de massa ao eletrodo central é uma vela negativa. Mas é de enlouquecer. Sim, é de enlouquecer. Se utilizava só na linha de montagem. Por quê? Porque a platina é muito caro. Então, às vezes, era $2-3 mais barata fazer uma vela que tinha um inserto em um dos eletrodos que fazer inserto nos 2 eletrodos. Quando esse veículo vai fazer a primeira substituição do jogo de velas, nós, no mercado de reposição, não temos esse tipo de vela. Temos a mesma vela que vai ser, em vez de ser o finalzinho P+ ou P-, vai ser PP. Quer dizer, vai ter platina nos 2 eletrodos e aí não tem como errar. Vai colocar sempre a vela no lugar certo. Curiosidades, né, que tem a ver até com o funcionamento do sistema DIS. Mas estávamos falando agora aqui da medição da corrente iônica que está sendo feita aqui. Por quê? Porque a corrente iônica, veja o que está aqui escrito, a ionização é o processo pelo qual um átomo ou uma molécula adquire uma carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser a liberação de elétrons ou pode ser a absorção de elétrons, ou seja, você doa ou você recebe elétrons, então pode ser negativo ou positivo. Geralmente desencadeando alterações químicas. O átomo ou molécula eletricamente carregado resultante é chamado de íon. Tá? Então, o íon é um processo ionizar é um processo eletroquímico. E como está acontecendo essa corrente altíssima, essa altíssima tensão que está passando
pelo cabeçote, fechando o circuito pela vela, sempre sobra alguma coisa por aí. E essa corrente elétrica, o que vai fazer? Nesse exemplo que está aqui nesse desenho, um pouquinho mais à esquerda, tudo isso que nós temos aqui ao redor é uma simulação do que seria o circuito de arrefecimento, como as galerias de água que estão no bloco do motor, no cabeçote, estão também fazendo essa transferência térmica, mas acabam estando em contato com esses elétrons carregados, com esses átomos carregados eletricamente, com essas moléculas carregadas eletricamente. E o que acontece? Afetam o fluido que está aí dentro. Afetam, fazem uma transformação química do nosso fluido de arrefecimento, gerando, depois de certo tempo, uma decomposição dele, tá? E transformando esse fluido de arrefecimento em o que nós conhecemos como um meio ácido. Um meio ácido corrosivo, obviamente, tá? É aquele veículo que a gente tira a tampa do reservatório, sai esse cheiro forte, muito forte, é que ele entrou num processo de decomposição, ele entrou em um processo que, a partir da ionização, se gerou esse fenômeno eletroquímico que deteriora os elementos que formam parte desse fluido de arrefecimento, que, como nós sabemos, não é água. Tá? É um fluido que tem várias propriedades anticorrosivas, até lubricantes, eleva o ponto de ebulição da água, enfim, tem um monte de propriedades e também proteger os metais. Tá? Proteger os metais que estão em contato com esse fluido. Tá? Essa é uma função importantíssima. E sabem o que acontece aí com essa ionização? Se forma num fluido o que se conhece como uma corrente galvânica. Uma corrente galvânica que é mais ou menos não, é o princípio que faz funcionar uma pilha. Essas pilhas que nós conhecemos funcionam a partir de um meio ácido que gera essa corrente galvânica. Tá? E justamente está gerando um ácido, e esse ácido corrosivo. Tanto é que vocês vão ver, deixa eu apresentar aqui para vocês a outra tela. O que está fazendo esse colega aqui, esse técnico automotivo? Olha, ele está medindo aqui justamente a propriedade ácida, né, desse fluido de arrefecimento. Existem esses aparelhinhos para medir como que está a condição ácida de nosso fluido de arrefecimento para saber qual é a hora certa de trocar. Obviamente que tem um prazo e tudo mais estabelecido pelo fabricante. Vocês sabem como dá para medir a corrente galvânica, e até desafio você fazer isso no dia a dia. Se vocês mexem com o carro, tira a tampinha do reservatório, coloca uma das pontas do multímetro em uma escala de milivolts, uma pontinha na água e uma pontinha, outra ponta no negativo. Não importa se vai dar positivo ou negativo, aí não vamos ter muita ordem de circulação da corrente, mas você vai recolher uma tensão, uma tensão em volts. E eu vou falar uma coisa, é uma forma até de medir se esse fluido não está sendo afetado se transformando no meio ácido, ok? E vocês vão recolher tudo que for abaixo de 100 milivolts, está ok. Mas você vai ver esse veículo que está com isso com muito tempo sem o fluido sem trocar, você vai encontrar o quê? 300 milivolts, 500 milivolts, ou seja, meio volt. Eu cheguei a pegar carro com 3 volts. Imagina, aquilo era um ácido puro, estava corroendo tudo, que nós vemos aqui. Nós estamos vendo aqui exemplo. O que é isso? Por que oxida desse jeito? Não é corrosão mesmo. É corrosão por fenômeno da corrente galvânica, um radiador, uma bomba d'água, sabe os selos metálicos que vão no bloco do motor, todo o sistema, o radiador de ar quente, estraga tudo e corrói metal. Aqueles cabeçotes que a gente vira e vê que as galerias de água está tudo corroído, é porque o efeito não é apenas da oxidação, o efeito da corrente galvânica, do meio ácido que se transformou esse fluido de arrefecimento. E, justamente, há veículos, em particular, que utilizam sistema GIS, que são mais propensos a gerar essa corrente galvânica, e por isso é tão importante fazer a manutenção
desse fluido, limpar, trocar, colocar na proporção certa com água desmineralizada, tudo como está indicando o fabricante. Para quê? Para inibir esse fenômeno, mas sabendo que o próprio fluido de arrefecimento tem prazo de validade, não é para sempre, porque senão entramos nesse processo químico que deteriora o nosso sistema. Muito bem, isso aqui é o que eu tinha para compartilhar com vocês com relação ao sistema DIS. Espero que tenham gostado, espero que também coloquem nos comentários quais são os outros temas de tecnologia automotiva que têm interesse de aprofundar mais, que aos poucos iremos desenvolvendo aqui em nosso canal da Paixão e Negócio. Espero vocês no próximo vídeo.